Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Estou aqui com um circuito que eu fiz usando essa bobina, uma bobina que removi ali dos 3,3 volts de uma fonte ATX, porque me pediram para me acrescentar um transistor MOSFET em um circuito que eu fiz do funcionamento de um PFC ativo. Lembrando que o PFC ativo, ele se parece muito com um step-up, que é um circuito que aumenta a tensão de entrada. E realmente ele aumenta mesmo, pois entra 175 volts e sai 350 volts do outro lado, né? E ele aumenta sim a tensão. Então ele é um step-up. Aqui eu montei esse circuitinho porque é complicado para a gente soldar como eu soldei um componente no outro. Mas vou fazer aqui o diagrama desse circuito rapidão para que vocês vejam. Aqui eu tenho a fonte, né? O positivo da minha fonte e o negativo. Vamos usar uma fonte de 5 volts. Aqui estão os terminais dela, a mesma que eu usei da outra vez. E nós temos aqui na entrada já o nosso indutor, que é um indutor de núcleo de ferrite removido, né? Esse aqui, ó, removido de uma fonte ATX, aquele que vai na saída dos 3,3 volts. Do outro lado aqui, nós temos um transistor MOSFET ligado aqui, né? E nós temos aqui nesse transistor MOSFET o fio ligado da bobina ao dreno. Depois nós temos um transistor MOSFET canal N. O source vai ligado diretamente aqui, ó, ao pino negativo. Aqui no gate do MOSFET, o que eu fiz foi colocar um resistor de 1000, resistor de 1K. Coloquei também um diodo junto aqui para forçar o transistor a baixar. Um diodo 1N4148 para forçar a baixar aqui. E coloquei mais um resistor de 100K aqui para entrada de um circuito oscilador de onda quadrada, né? Então aqui nós temos o positivo 5 volts, aqui nós temos o negativo, aqui nós temos o oscilador de onda quadrada entrando, porque nós precisamos chavear esse transistor. Do outro lado aqui eu coloquei um diodo, não é o diodo ideal, mas é o que eu tinha aqui para nossas experiências. E aqui coloquei um capacitor. E assim nós temos aqui o nosso circuito. E eu obtive aqui na saída 10 volts. Aqui eu tenho 10 volts aproximadamente na saída. E aqui está entrando 5. E o transistor vai chavear, né? Colocando em cima aqui da bobina aproximadamente 5 volts. E essa bobina, quando o transistor abrir, essa bobina vai inverter essa polarização. Aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo, e vai somar com esses 5, dando 10 na saída, né? Então nós vamos ter 10 volts aqui na saída. Eu coloquei aqui um capacitor de 1000 microfarads, mas não precisa ser de 1000, pode ser de 470, 100, pode ser um capacitor apenas de 100. Esse transistor aqui, eu usei um que eu já tinha aqui também, não é o ideal, mas usei o 2N60, eu já estava com ele na mão para facilitar. Então, esse aqui, meus amigos, é o circuito. Esse resistor aqui é de 100 ohms. Esse é o circuito que eu fiz. Para que serve esse circuito?
Você vai entrar com 5 volts e vai ter aqui na saída 10 volts, com aproximadamente 100 miliamperes. Você vai conseguir consumir aqui aproximadamente 100 miliamperes apenas, senão a tensão vai começar a cair. Para que essa tensão não caia, você tem que mudar esse circuito. Então, é só uma experiência. Vamos verificar aqui na prática como é que funciona isso. Aqui está o meu circuito. Vou entrar aqui com os 5 volts nesse fio vermelho, que está ligado aqui no indutor, ó. Vejam bem. Está ligado aqui no indutor. Vai direto ao pino do meio do transistor, que é o dreno. Tá vendo? Tenho aqui o terra, o fio preto também, que vai ligado aqui no source do transistor, o pino da lateral do transistor. E tem os componentes aqui que ligam do outro lado. Coloquei aqui também um transistor, esqueci de colocar ele aqui, pois aqui, ó, nesse ponto, eu preciso controlar a tensão de saída. Para controlar a tensão de saída, eu liguei aqui um transistor. Liguei um transistor aqui, ligado ao negativo, né? Vamos colocar aqui que o negativo é o ponto terra da nossa... Coloquei um transistor aqui, é o BC547. Coloquei ele aqui e liguei um resistor de 750 ohms ao terra e um resistor de 12K, eu liguei aos 10 volts, aqui ó, 10 volts. Então ligue esse resistor aqui ó, nos 10 volts. Esse circuito vai impedir que a tensão de saída fique muito alta, esse transistor. A tensão de saída aqui não passa de 10,9 por aí. Porque esse circuito aqui não deixa ela subir acima disso. Ele corta aqui o chaveamento do transistor. Então assim eu tive um controle de tensão. Muito interessante esse circuito. Vou mostrar para vocês aqui. Ele tem uma saída pequena, mas é o princípio de funcionamento. Princípio. Não é um circuito prático para uso. Pode ser usado também. Você vai ter uma corrente de 100 miliamperes com aproximadamente 10 volts e pode, com alguns ajustes, ser um circuito ideal para algum uso qualquer. O interessante aqui é estudarmos o funcionamento. Então, está aqui o meu circuito. Havia esquecido de mencionar esse transistor com os 2 resistores, né? Todos os componentes estão aí, transistor MOSFET, os resistores e o diodo que vai ligado ao gate, o diodo e o capacitor de saída. Aqui eu tenho o pequeno transistor que eu disse, com os 2 resistores, que vão ligados aqui aos 10 volts. E vamos ligar esse circuito, chega de ladainha, vamos ligar esse circuito. Aqui nós vamos ligar, nesses 2 fios aqui, nós vamos ligar. Vou enroscar eles para que vocês vejam. Esses 2 fios nós vamos ligar os 5 volts. Nesses 2 fios aqui, nós vamos ligar o sinal que vem de um circuito oscilador. Não é um circuito PWM, é um simples oscilador. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Um oscilador que eu vou colocar ele em uma certa frequência aqui. E nós vamos ligar ele aqui, ó. Esse fio laranja, que é a entrada do gate, né? E no fio preto. Liguei aqui o oscilador, tudo bem. Vamos ligar a nossa fonte aqui de 5 volts, ó. Antes de ligar a fonte, eu vou medir a tensão para que vocês vejam que realmente é 5 volts, né, que nós temos aqui. Vou medir com um multímetro menor, que fica melhor de colocar aqui na cena. Aqui está o multímetro. Vamos medir a tensão aqui, ó, de entrada. Tensão de entrada é 5,33 volts. Então vamos ligar esses 5 volts aqui na entrada do circuito. E
o que nós vamos ter aqui na saída, nós vamos monitorar com esse multímetro mesmo, ó. Vamos conectar aqui a ponteira preta. Vamos conectar a ponteira vermelha aqui, para a gente ver o que vamos ter aqui na nossa saída, né? E o que nós temos na saída, meus amigos? 4,88 volts. Ah, o circuito não funcionou, só temos 5 volts na saída. Vejam bem aqui que o meu circuito aqui está desligado. Vamos ligá-lo. Ainda temos 4,88. Bom, isso não está funcionando. Assim que eu iniciar aqui esse circuito, enviar, ó, 65 kHz para lá, vejam o que vai acontecer. Olha só, foi para 11 volts. Então nós temos 11 volts na saída. Olha que legal. Vamos usar outro multímetro aqui. Ver se dá para colocar ele aqui na cena. Um outro multímetro. Para a gente monitorar aqui a tensão de entrada. A tensão de entrada fica aqui nessas garras. Então vamos conectar aqui nas garras de entrada. Ver se eu consigo fixar ele aqui nas garras de entrada primeiro. Está um pouco complicado aqui. Conectar ele nas garras de entrada, esse multímetro, para que a gente veja a tensão de entrada. Porque eu vou variar a tensão de entrada e mostrar para vocês que a saída vai se manter. É um circuito que vai manter a saída, mesmo quando a entrada está variando. Se a tensão cair muito, ele vai manter ainda a tensão de saída. Então aí está. 5 volts de entrada, vocês podem ver aqui, 11 volts de saída. Agora, vou modificar essa entrada. Vejam bem aqui, meus amigos. Vou levar ela para 4 volts apenas. Olha aí. Tenho 4 volts de entrada e 11 volts de saída. Vejam bem. E se eu desligar aqui, nós vamos verificar aqui que a tensão vai caindo. Isso está armazenado no capacitor, até ficar com apenas os 4 volts, né? Olha só. Então, o circuito Step Up, ele sobe a tensão de saída, veja bem, foi para 3,7. Vamos ligar aqui novamente. Ligar aqui o circuito novamente, foi para 11. E aqui eu tenho 4. Vamos descer um pouco mais, veja bem, ó. Vou descer aqui para a tensão para 2,9. E nós temos os 11 na saída. 2,9 de entrada, 11 na saída. Vamos subir essa tensão um pouco mais. Vamos colocar aqui 8 volts de entrada, 11 de saída. Vejam bem. Então estou variando de 2 até... Eu posso variar aqui de 2 até 11. E vou ter 11 na saída, olha só. Veja bem que eu posso subir aqui. Se eu subir a mais, ele é step up, ele só sobe. Então ele não vai descer tensão, ó. Então se eu tiver aqui, ó, de 10,8 até 2 volts, 10,8 até aproximadamente 2 volts, ele vai conseguir manter a tensão de saída. Olha a variação que tem na entrada, e ele consegue manter a saída. Então, por isso esse circuito é interessante, porque ele aumenta a tensão independente da tensão de saída. Esse circuito é um circuito usado dentro das placas-mães para ajustar a tensão. Circuito muito legal. E como nós estamos falando aqui um pouco mais do PFC ativo, o PFC ativo faz isso também. Supondo aqui que os 5 volts seja os 127 volts e os 10 volts seja os 350. Olha aí. Se eu tenho 127, vou ter os 350. Se o 127 cair pela metade aqui, 2,5, que vai ser 75, eu vou ter também os 350. Então ele vai controlar a tensão de saída.
Veja bem, né? Então, supondo que os 10 volts seja 220, você vai ter em 220 os 350 também. Muito legal esse circuito, circuito que faz um controle muito legal. E aí você diz, ah, mas tem tensão aí, mas e corrente? Corrente, eu vou ligar esse pequeno motorzinho aqui, para vocês verem que aqui vai ficar, pode ter uma pequeninha queda aqui de tensão, mas vai ficar acima de 10 com o motor ligado, vejam. Vocês estão escutando o ruído, ó. Motor ligado, 10,91. Vejam bem. Vamos abaixar a tensão aqui. Então, se a tensão variar aqui, vamos supor para 4 volts, nós estávamos com 5. Se a tensão variar para 4 volts, será que o motor ainda vai ligar? Vamos ver aqui. Ainda ligou, veja bem, ó. Então vocês vejam só que controle maravilhoso que é. E se a tensão subir aqui, vamos supor para 7 volts, vamos verificar aqui ligando o motor, o que vai acontecer. Beleza, ligou também. E nós temos os 10,91, olha só. Vejam que é um circuito maravilhoso, circuito usado em muitos aparelhos, esse tipo de circuito. Muitos aparelhos, placas-mãe de computador tem um circuito desse para controlar a tensão. É claro, usando um PWM, aqui estou usando apenas um oscilador, não temos um controle muito preciso aqui, mas já dá para ter uma ideia de como funciona esse tipo de circuito. E é isso aí, meus amigos, vocês pediram para mim colocar um transistor, né? Ele não aqueceu muito, só começou a aquecer porque a corrente é pequena. E coloquei aí o transistor junto com a bobina, mais alguns outros componentes, e fizemos aqui um circuito que pode até ter um uso qualquer. Ele vai transformar 5 volts em 10 volts, 10 ponto alguma coisa, e tem a capacidade de até 100 miliamperes. Pode ligar um motor desse, pode, né? Se um motor desse aqui você liga em 5 volts, vamos fazer a experiência aqui para vocês verem. Supondo que eu preciso ligar nesse motor em 10 volts, porque em 5 ele vai ter uma velocidade mais baixa. Vamos ligar aqui em 5 para ver. Em 5 volts, até o ruído dele é baixinho. Então em 5 volts ele gira muito devagar. Mas em 10 volts o ruído é bem maior. Ele gira bem mais rápido, né? Como vocês viram aí. Olha só. Está gastando aproximadamente 100 miliamperes aqui. Consome aproximadamente 100 miliamperes. Vamos ligar ele em 5 volts e ver. Como sabemos que nada se cria, tudo se transforma. Olha, ele gasta aproximadamente a metade nos 5 volts, mas gira muito devagar e gira mais rápido nos 10 volts. É claro, consome mais, né? Gasta faixa de 100 miliamperes. É isso aí, meus amigos, espero que tenham gostado demais desse vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau!